Olá, eu sou o Choque e esse é o canal Vida de Moto. E como a gente apresentou para vocês em um dos vídeos anteriores aí, vamos detalhar os tipos de motos e algumas subcaracterísticas, alguns detalhes de cada moto. Estamos aqui novamente com o Soldier. Se vocês não o conhecem, no vídeo anterior ele está se apresentando aí. E aí pessoal, tudo bem? Hoje o tema vai ser as Customs. Bom, as Customs têm alguns tipos de subcategorias. Por exemplo, a Chopper e a Bobber. Hoje a gente vai falar desses dois tipos, mas tem outros tipos, como por exemplo a Scramble. É uma variação custom, porém acho que é interessante, por ser menos conhecida, a gente fazer um vídeo só dela mais pra frente, beleza? A história dela é longa, no meio das motos, de onde que ela veio, do porquê ela veio, a necessidade de empregar aquele design mais alto, que vocês vão entender no próximo vídeo. Isso aí. Bom pessoal, falando da Chopper, elas sim, são americanas, vieram dos Estados Unidos. O auge dela veio ali por volta dos anos 60, acho que teve o maior reconhecimento. Aquele grande boom. Só que ela já era fabricada antes disso. Elas são tão antigas quanto as Bobber. Por quê? Quando o pessoal voltava da Segunda Guerra Mundial, os soldados, eles tinham todo aquele aparato de ferramenta, todo o país todo se levantando de novo. Então, linha de frente, os caras, resumindo, eles ganhavam motos dos Estados Unidos e usavam. Então os caras saíam com motos dos Estados Unidos, muitas vezes faltando paralama, faltando isso, aquilo, os caras davam a cara deles. O motivo de variar uma Bobber para a Chopper era que naquela época você não tinha um desenvolvimento legal em suspensão, principalmente dianteira. Elas já vieram com os garfos mais alongados, já planejando ter uma melhor estabilidade nas viagens. Não necessariamente era assim. Eles pensavam que alongando o garfo teria mais estabilidade em altas velocidades, né, basicamente. Não que seja isso, mas foi a ideia que surgiu na época. Isso, foi a ideia empregada. Realmente, o visual dela mudou bastante para ter aquele garfo alongado. Geralmente o quadro, o pescoço da moto ali, caixa de direção ficou mais alta para ganhar mais inclinação. Então ela ganhou um design, o seu estilo bem peculiar. Bem característico dela. Bem característico. Também muito usado no motor em V. Que é uma variação, uma subcategoria das Customs, né? Então, já tá ali. É quase que uma regra. Quase uma regra. Guidão, geralmente quase todas já vem um guidão mais alto, uma posição mais solta, como se estivesse querendo voar. Né? Isso. Mais poltrona. Mais poltrona, mais sentado. Também tem o seu CC Bar, mas é um CC Bar que já vem direto do quadro. Outra característica dela também, que conforme eles foram alongando, não tinha um sistema de freio, não tinha um cabo. Na verdade, como que eu vou explicar? Não é que não tinha, é que acabou ficando o estilo sem freio na frente. Como o garfo era muito longo, não chegavam os cabos, né, do freio, então no disco, no burrinho, isso não alcançou. Mas na época o estilo veio dela sem freio mesmo na frente, só com um freio motor. Algumas delas, lógico, um freio traseiro também, mas a maioria tinha mais freio motor e desligava para parar, realmente era assim. Aconteceu bastante acidente, inclusive, por esse design. Por volta dos anos 60, muita gente começou a criar a sua. Vi aquele modelo de moto, vou fazer uma minha. Só que aí começou muitos acidentes, porque você tem um garfo alongado. E muitas vezes já se usava, por volta dos anos 60 ali, assim, já se usava quadro que já existia. Então os caras colocavam um garfo mais alongado e esquecia da torção, que teria um material. Não pensava que material usar, carga de torção e por aí se vai. Não tinha uma estrutura para esse tipo de ciclística. Tinha que ter uma certa estrutura, tem que ter uma solda bem feita, tem que ter um projeto mais desenhado e por isso tinha muito acidente. Bom, no geral as Choppers acabaram se tornando motos mais enfeitadas, digamos assim, né? Mais visuais, com cores mais quentes, o cromo gritante e caracterizações bem pessoais do proprietário ou do artista que está fazendo, né, do mecânico. O nome Chopper vem de to chop, que é cortar em inglês, né? E você acaba cortando muito ali os chassis e tal, eles apelidaram dessa forma, de Chopper pelo verbo. Assim como as Bobbers também tem a origem do nome em inglês, claro, é meio de se esperar, só que de coisas de forma diferente. O Chopper é de cortar e o
vem do verbo to bubbing, que é encurtar. Isso veio de uma característica que faziam nos cavalos de corrida, né? Eles encurtavam ali a cauda do animal para atingir maiores velocidades. Não sei se dizer se fisicamente isso faz sentido, mas era feito isso alegando esse motivo. É tão como alongar para a suspensão dianteira para ganhar uma estabilidade maior. Sim. Né? Não vem muito ao termo. As choppers, elas começaram a se destacar nos anos 60, as bobbers ali um pouco antes, na década de 40, ali no final da Segunda Guerra Mundial, 40, 45. Nessa faixa aí da década de 40. O que acontece? Os soldados americanos que voltaram da guerra, né? É uma experiência que não deve ser muito bacana. Eles vinham procurando o que fazer. Não tinha muito apoio social na época e tudo mais, e eles começaram a fazer corridas. Corridas underground mesmo, né? Caseiras entre eles. E para tentar otimizar as motos, eles iam tirando o grosso. Deixava a moto mais básica possível, mais leve possível, para conseguir correr mais. Isso totalmente caseiro também. Eles faziam nas suas garagens, se juntavam e iam fazendo essa customização. E isso foi feito com as próprias motos que sobraram da guerra. Eles... não sei como, se foi do governo vender mais barato, enfim, não sei. Mas eles pegavam essas motos que foram usadas na guerra e customizavam para fazer pequenas corridas, né? Alguns rachas, desse tipo de coisa. Até mesmo o termo de falar aqui em curto, porque você pegava eras originais, assim que saía das guerras, o tamanho do paralama dianteiro e traseiro era gigante. Sim, esses adereços eram tirados, né? Para que quanto maior uma peça de ferro, mais pesada, obviamente. E menos barulho também. Da som dos rebites. Sim. Era mantido o quadro, né? O quadro era mantido original, mas tudo de excesso eles retiravam para só correr mesmo. E também não era só a questão delas correrem, era mais a questão de ter a aparência do seu proprietário. Imagine, você voltou da guerra, você quer ter um ar de liberdade, você está livre, você vai viver a sua vida, não vai viver a vida que você tinha que viver dentro de um quartel. Conforme foram popularizando, né, esse tipo de evento, que eram as corridas, eles foram otimizando as motos conforme o seu gosto. Uma enfeitada, colorindo um pouquinho uma coisa. Foi ganhando a aparência do dono, foi ganhando a característica. Personalidade, a moto. A Bob, no início assim, já veio essa questão de você tirar o paralama, se deixar ela mais rápida, pra você ter aquele seu ar de liberdade mesmo. Pós-guerra, pós-guerra, não tem como você fugir do que era um alívio de estresse, né? Um alívio de estresse. Você trabalhar, construindo algo com a sua imagem, com o seu, por assim dizer, seu DNA. Era um alívio de estresse para os caras, tanto ela como a Chopp. A Chopp veio depois, mas já veio com a proposta de você viajar mesmo. Então, como ele falou, ela já ganhou mais cores, ganharam mais isso. Hoje não são nada do tipo usual de estrada. Difícil você ver alguma, mas você vai vencer para uma marca, uma oficina grande que representa, até mesmo um cara que gosta do seu rolê, seu passeio, final de semana. Hoje em dia é um pouco diferente, porque não é mais todo mundo que tem esse tipo de moto que foi ele que fez. Existem oficinas especializadas nisso, tem algumas peças customizadas já prontas, né? Ele só faz a troca. Não é aquela coisa que era antes de a pessoa pegar a ferramenta e mexer na moto. Tem também, claro, mas a maioria não. Bom, basicamente é isso. O que a gente quer com essa série de vídeos é trazer um pouco da história, um pouco das características de cada tipo de moto, né? De forma enxugada. Eu já vou pedir para você se inscrever no canal, deixa o seu like, assiste os vídeos anteriores se não tiver visto. Tem a apresentação do Soldier, por exemplo, a gente fala um pouco sobre motoclube e tem muita coisa legal por vir aí. Vamos fazer os vídeos nessa mesma linha. Me fala aí nos comentários se você gostou, se tem alguma dica. Se tiver alguma dica ou alguma crítica construtiva, pode deixar aí no canal. Tá bacana, áudios, iluminação, enfim, no geral. Tudo que vocês me falarem eu vou dar uma olhada aí pra gente conseguir ir melhorando aí nos próximos vídeos, beleza? Eu agradeço aqui a presença do Soldier novamente no canal. A gente vai continuar nessa série aí com os próximos vídeos dos outros tipos de moto.
Eu sou o Choque, esse é o Soldier, novamente, canal Vida de Moto. Se inscreva, deixa seu like e a gente se vê na estrada. Valeu, pessoal.